são órgãos retroperitoneais, eles estão atrás. Já o pâncreas também é retroperitoneal. Aqui na frente do pâncreas, aqui nesse espaço, era para estar o estômago, só que ele foi retirado dessa peça para conseguir visualizar o pâncreas. Então, o fígado, ele é um órgão intraperitoneal, ele não é retro, ele não está na parte de trás, ele está intra, ele está bem no peritônio mesmo, que o peritônio é uma camada que está recobrindo todos esses órgãos aqui. Então, se eu fosse perguntar, por exemplo, se Lucas perguntar de localização anatômica, vocês têm que saber que ele está na região do quadrante, do fígado, tá? Do quadrante superior direito e pega um pouquinho aqui do epigástrio também. Epigástrio, epi significa acima, então tá acima do gastro, que é o estômago. Então, essa parte, ó, dá para ver que tá bem acima daqui onde era para estar o estômago. Se eu for falar de quadrantes, que é essa divisão aqui do estômago, isso eu já falei, aliás, desculpa. Se eu for falar de quadrantes, o fígado está no quadrante superior direito. Se eu for falar de regiões, que ele está no hipocôndrio direito e epigástrio, tá? Então, epigástrio é essa região aqui, hipocôndrio é essa daqui. Que mais que dá para falar? Em relações anatômicas, que são os órgãos que estão conectados ali com o fígado. O que ele pode perguntar? Isso, quais são as relações anatômicas do fígado? E aí você vai falar que são as adrenais, porque a adrenal está aqui, ó, e ela encosta aqui no fígado. O rim também encosta, o rim de cá no caso, né, ele está aqui mais ou menos. Então o rim também encosta no fígado. As costelas, porque aqui o fígado tem até aquelas impressões costais, a vesícula biliar, que mais? O diafragma. Então tem muita coisa para você responder de relação anatômica em relação ao fígado, só com essa peça. Relações anatômicas e localização anatômica da tireoide. Então, a tireoide está na porção anterior da traqueia. Aqui a traqueia, ó, dá para a gente ver os anéis traqueais. Então, ela está na porção anterior da traqueia, ela está logo abaixo da cartilagem ióidea e da cartilagem cricóidea, que é essa aqui. O que mais que dá para perguntar dessa peça? Quais são as relações anatômicas? Então, é basicamente isso que eu falei agora, né? Eu ia falar a própria tireoide. A própria traqueia. Em relação a essa peça, ele pode perguntar das adrenais, que é apenas o que a gente viu. Ele pode perguntar também desses vasos, porque esses vasos a gente viu que eles têm relação tanto lá com o sistema porta, porque eles se ramificam para as veias do sistema porta também, né? Que é a veia porta hepática. E tem relação também essas artérias daqui com todos os órgãos que a gente viu do sistema digestório. Porque essa aqui é a aorta abdominal, então ele pode perguntar o nome, botar um alfinete aqui, ó, nesse número 5, perguntar o nome dessa artéria. Você vai falar que é a aorta abdominal. Se ele perguntar esse número 3, é a veia cava inferior. Aí aqui entra até a dúvida que o Vitor teve. Se a veia cava inferior, ela ramifica ali para dentro do fígado. Não, nesse caso, o fígado está mais ou menos aqui, né, lá em cima. E aí, a veia cava inferior, ela passa reto. E aí, dentro do fígado tem lá a tríade portal, e quando sai da tríade portal, ramifica aqui na veia cava inferior. Então, o que vem aqui direto para o fígado não vem da veia cava inferior, não. Não vem da veia cava inferior, vem da veia mesentérica superior. Então, as veias que vão para o fígado fazem esse trajeto aqui, ó, que é o trajeto do sistema porta. Vem dos intestinos, do pâncreas, do baço, do duodeno, faz esse trajeto, mas daqui da veia cava não vai direto. Então, aí vem
faz esse trajeto do sistema porta, manda o sangue para o fígado e o fígado vai e drena para cá. Drena, então recebe aqui, faz a metabolização dos nutrientes faz a metabolização dos nutrientes que veio do intestino, né? De tudo que a gente alimentou, recebe os hormônios do pâncreas, recebe a degradação de hemácias do baço, metaboliza tudo, metabolizou, manda de volta para a veia cava inferior. Aí a veia cava manda para o coração. Aí o coração vai, faz tudo que tem que fazer lá com o sangue, bombeia, né? Manda pro pulmão, o pulmão faz a troca gasosa, recebe oxigênio, e o sangue oxigenado volta pelas artérias. E aí das artérias manda para o corpo inteiro, né? Desce aqui para o corpo inteiro. Então, chega o sangue aqui, ó, chega pela veia. Deixa eu apagar que ficou confuso isso aqui. Né? Então, o sangue chega aqui no coração pela veia cava inferior, aí faz toda a circulação lá, manda para o pulmão, faz a troca gasosa, pega o sangue oxigenado e devolve pela aorta. Né? A aorta é aquela artéria que sai daqui de cima do coração. E aí a aorta manda para o corpo. Ela manda para o corpo pela aorta abdominal. A aorta abdominal é essa aorta aqui. Da aorta abdominal, saem os ramos que vão para o fígado, entendeu? Então, a aorta abdominal desce, aí ela tem a árvore, que eu esqueci o nome agora, ela ramifica em 3, assim, ó. Aqui ainda é a aorta abdominal, mas ela tem aqui 3 ramos. Esses 3 ramos é esses daqui, ó, esse e esse. Esse daqui vai para o fígado. Esse daqui vai para o pâncreas. Esse daqui, eu acho que é estômago, não lembro. Esse vai para outro. Então, cada um desses ramos vai para um lugar diferente, entendeu? E aí daqui faz a vascularização hepática, vai ramificar na artéria hepática. Lembra que a tríade isso, tronco celíaco. Então, esse ramo aqui de 3 é o tronco celíaco. Aí o tronco celíaco ramifica a artéria hepática, que esse aqui vai ramificar para a artéria hepática para compor a tríade portal. A artéria hepática vai vir aqui, a artéria hepática vai vir aqui e vai ramificar para todos os lóbulos e lobos, todos os segmentos hepáticos. Por isso que divide em 8 segmentos, porque é como se fosse 8 grandes ramos da artéria hepática, da veia porta e dos ductos biliares, e aí faz aquela segmentação cirúrgica, que é a divisão vascular, a divisão dos vasos, né? Enfim, então todos os lobos e, consequentemente, todos os lóbulos hepáticos vão ter um ramozinho da artéria hepática, tá? E aí a mesma coisa, drenou tudo aqui, volta pelas artérias e passa pelo coração de novo, para fazer toda a circulação sanguínea. Mas aí, o que ele pode perguntar, baseado aqui nessa peça, né? Então, ele pode perguntar o nome desse vaso aqui, que é a veia cava inferior, esse aqui, que é a aorta abdominal, e isso daqui seria o tronco celíaco. Além disso, ele poderia perguntar também sobre a vascularização das adrenais. Então, vocês têm que lembrar uma coisa importante que ele pode perguntar também, a lateralidade, ou seja, qual é o lado dessas adrenais aqui?
Essa a gente lembra que é a direita, porque está sempre do lado oposto. Essa é a esquerda, porque está sempre do lado esquerdo. Porém, vai que é alguma peça que não tem como você localizar o lado. Você não está vendo ela inteira assim. Aí, nesse caso, você olha a proximidade com a veia cava inferior. A adrenal e o rim também. Direito, eles estão mais próximos à veia cava inferior. Então, eles recebem eles têm um calibre venoso mais grosso. Já o lado esquerdo, ele está mais longe da veia cava inferior e está mais próximo da aorta abdominal. E aí, geralmente, as peças do laboratório, vocês vão ver que, se eu não me engano, é sempre a direita, porque é sempre a que está perto aqui da veia cava inferior. Aí eu vou mostrar aqui a peça para vocês verem. Aqui, ó. Essa peça aqui. Observe que ela, dependendo do lado que o professor botar na prova, ele pode botar assim, mas ele pode botar essa peça de costas. E aí você não vai saber se é o lado direito ou esquerdo, porque a peça pode estar de frente ou pode estar de costas. Então não se baseie pela posição que a peça tá. Se baseie pelo calibre aqui da veia. Então, você está percebendo que o calibre da veia está maior que o da artéria desse lado aqui. Então, quer dizer que é o lado direito, tá? É a adrenal direita, nesse caso. Cadê? Deixa eu ver o que mais pode perguntar. Ah, tá. Esse número 5 aqui, ele pode perguntar o nome da glândula. Aí vocês colocam que é a glândula tireoide. Mas ele pode perguntar qual o nome dessa estrutura da tireoide. Então, ele já deu o nome, ele já falou que é tireoide, você só precisa falar o nome da estrutura. Nesse caso, a estrutura anatômica é o istmo, que é o que divide os lobos direito e esquerdo da tireoide. Ele pode botar também um adesivozinho aqui e perguntar qual é o lobo da tireoide. Aí você vai botar que é o lobo direito e aqui é o lobo esquerdo, tá bom? As artérias, basicamente, são artérias tireoides. É muito fácil. Artérias tireoide superior, artéria tireoide média. A inferior não está mostrando nessa imagem, porque a artéria tireoide inferior é um ramo daqui. Isso daqui ramifica e drena aqui. Ó. Drena não, irriga, né? Lembrando que isso também é importante saber. A artéria sempre vai irrigar. Veia sempre vai drenar. Deixa eu ver o que mais que dá para perguntar. Daqui eu acho que é só isso mesmo. Daqui. Ele pode perguntar muita coisa dessa peça, tá? Então, vou basicamente nomear para vocês. Aqui é o baço. Tudo isso que eu botar o nome são perguntas que ele pode fazer. Onde eu botar o nome, ele pode perguntar. Ele pode perguntar o nome disso aqui, que é o baço. Aqui, o duodeno, vesícula biliar, pâncreas. Ele falou que não vai perguntar colo, tipo assim, porque o pâncreas é dividido em cabeça, colo, corpo e cauda. Porém, algumas literaturas colocam só como cabeça, corpo e cauda. Então, qualquer um dos dois ele considera. Se não botar colo, não tem problema. Botar cabeça, corpo e cauda, ele considera. Então, ele pode botar um alfinete aqui e perguntar qual o nome desse órgão. O nome do órgão é pâncreas. Tem que prestar muita atenção na pergunta, tá? Então, o nome do órgão, pâncreas. Como se dá a divisão anatômica desse órgão? Aí seria cabeça, colo, corpo e cauda. Ou cabeça, corpo e cauda. Entendeu? O nome disso daqui, veia mesentérica superior, tem que botar superior. Não adianta botar veia mesentérica, porque existe a veia mesentérica inferior, que não tá aqui, ela fica do lado de cá. A veia mesentérica inferior e a artéria também sempre drenam o lado esquerdo dos intestinos. E as superiores, o lado direito dos intestinos. Então, aqui é a veia mesentérica superior e aqui é a artéria mesentérica superior. Aqui em cima, irrigando o corpo e a cauda, tá a artéria e a veia esplênica. Aqui é a veia cava inferior, tá? Aqui, ó, o tronco celíaco, essa divisãozinha aqui.
e aqui a aorta abdominal. Aqui o ducto biliar comum, ducto comum, né? Peraí. Aqui, vindo só da vesícula biliar, ducto cístico. Na medicina, toda vez que a vesícula biliar tem a nomenclatura de ciste ou cisto. Então, ducto cístico é o ducto só ali da vesícula. Aqui é o ducto hepático comum, ducto hepático aqui só desse lado. Deixa eu esperar apagar. Só isso daqui é o ducto hepático direito e só aqui ducto hepático esquerdo. Ducto hepático comum, ducto cístico. Aí aqui o ducto biliar. Quando desce aqui ainda é o ducto biliar, ele tá vindo aqui. E aí ele ramifica, ele forma aqui a ampola de Vater, que é quando une o ducto cístico com o ducto pancreático principal. Então aqui, ó, isso tudo aqui é o ducto pancreático principal, ou ducto de Wirsung, e esse daqui é o ducto acessório, ou ducto de Santorini. O ducto de Santorini não está presente em todas as pessoas, é uma variação anatômica, e a presença ou ausência dele não traz nenhum malefício, nenhuma repercussão clínica para o paciente. Mas ele desemboca aqui na papila duodenal menor. Já a ampola de Vater, que é os principais ali, desembocam aqui, ó, na papila duodenal maior. Papila duodenal é tudo isso aqui, ó, que está projetado para dentro do duodeno. Já o anel esfincteriano, que é o anel muscular que fecha e abre para permitir a saída dos fluidos, se chama esfíncter. E nesse caso o nome é esfíncter de Oddi, com 2 Ds e um I. Eu não sei se Lucas se importa da escrita, tá? Mas é importante vocês saberem escrever certo. Então, não botar Oddi com um D e Y, por exemplo. É 2 D e um I. Tem que saber escrever certinho. Lembrando que ele pode perguntar assim, qual o nome dessa estrutura aqui, botar um alfinete aqui, né, e perguntar qual o nome dessa estrutura e qual a sua função. E aí vocês colocam que a função é secretar, é a passagem, na verdade, né, a passagem para a secreção do suco pancreático. Lembrando que a secreção do suco pancreático, dentro do suco pancreático tem as enzimas digestivas e tem também mucina e água. Então, eu pelo menos não consideraria certo se falar só as enzimas, porque não são só as enzimas, é o suco pancreático como um todo, que não compõe só enzimas. E ele poderia perguntar também qual é a função endócrina do pâncreas. E aí vocês vão falar que é a produção de diversos hormônios, dentre eles insulina, glucagon, somatostatina, polipeptídeo pancreático, são os principais. Aqui na visão posterior, então mais uma vez, ele pode botar assim para vocês verem só pelas costas e pedir para vocês falarem o lado. Então, cuidado para não confundir, vocês têm que saber já o lado que tá as coisas. Então, lembrar que a vesícula está do lado direito, o baço está sempre do seu lado esquerdo. Aqui é a veia cava inferior, a aorta abdominal, a veia esplênica. Aqui dá para ver bem, né, a cabeça do pâncreas e aqui a visão posterior do duodeno. Aqui rapidinho sobre as adrenais. Essa é a única peça que tem que mostra as adrenais assim aberta. Então, uma coisa interessante que ele pode perguntar sobre as adrenais com essa peça aqui, ó. Essa peça é a mesma que essa aqui, tá? A única diferença é que eu apaguei essa parte só para dar um zoom melhor. E é a mesma peça que essa também. Ou não? Não, acho que não é não, porque essa aqui, o corte tá aqui. Mas peça que mostra a adrenal assim, aberta, só tem essa. Então, deixa eu dar o zoom aqui. Uma coisa legal que ele pode perguntar é qual é o corte. Qual é o corte desse órgão? E aí vocês vão falar que é o corte axial ou coronal. Aliás, axial não, desculpa, é o corte coronal.
Axial eu viajei, axial é transversal. Então, esse é o corte coronal, aquele corte assim, ó, que corta, que divide a porção anterior e posterior de um órgão. Então, aqui a gente está vendo a visão coronal das adrenais. E aí tem a divisão funcional ali das adrenais, que é dividida em córtex e medula. Então, se perguntar qual a divisão anatômica das adrenais, córtex e medula, tá bom? Córtex e medula só, muita gente errou isso no Kahoot. E aí dentro dessas tem a subdivisão do córtex, e o córtex é subdividido em zona glomerular, zona fascicular e zona reticular. E aí ele pode botar um alfinetezinho, um adesivo, especificamente só nesses numerozinhos aqui, tá? Então, se ele botar aqui nessa letrinha A, você pode botar que é a zona glomerular do córtex da adrenal. O 2 ou B é a zona fasciculada do córtex da adrenal. E aqui tá apagadinho, tá escuro, não dá para ver bem, mas aqui tem a letra C, ó, desenhadinha. Então, deixa eu ver se dá para ver melhor aqui, ó. Não dá para ver bem, mas tem um C desenhado aí. Então, se ele botar no C, é a zona reticular do córtex da adrenal. E se ele colocar um alfinete aqui, nesse númerozinho 3, é a medula do córtex da adrenal. E aí ele vai perguntar, provavelmente ele vai perguntar o que cada um produz. Então, o que é produzido aqui na zona glomerular? Principalmente aldosterona. Então, qual a função da... Travou aí para vocês? Não, aqui tá tranquilo. Travou só para Brenda e para o Vitor. Melhorou? Para quem tinha travado aí, já voltou? Travou só a imagem? Travou a webcam ou travou o desenho? Será que travou mesmo? Você confundiu? É porque eu parei de mesmo, tá? Às vezes tá travando um pouco, mas aí volta ao normal. Tá bom. Peraí, deixa eu ir lá pra sala então, que vai ficar melhor. Porque aqui nesse quarto, a internet é ruim. Vou ficar na sala, que eu acho que vai ficar melhor. Então tá, voltando. Aqui na zona do glomerular, a lembrar que o principal produtor ali é a aldosterona. Outra coisa, lá no Kahoot eu botei o nome dos grupos de hormônios, mas ele disse que não falou isso na aula. Então, saber o nome do principal hormônio já vai ajudar muito. Aqui na zona fascicular, o principal hormônio produzido é o cortisol. E aqui na zona reticular são os andrógenos. Na medula são as catecolaminas. Adrenalina e noradrenalina. Então, lembrar das principais funções de cada um desses hormônios. A aldosterona, principal função, quem sabe? Vai respondendo aí para mim. Baixa do PA. Baixa? Alta. Isso, aumento da PA. Cortisol. O hormônio do estresse. Exatamente. Andrógenos. Hormônios sexuais secundários. Características sexuais secundárias. E as catecolaminas? Adrenalina e noradrenalina. Sim, esses são os hormônios produzidos. E qual a principal função? Ativa o sistema simpático, né? O sistema nervoso simpático.
Isso, mas qual a função de ativar o sistema nervoso simpático? Na verdade, a ativação do sistema nervoso simpático que libera a adrenalina e noradrenalina, tá? Isso, situações de luta ou fuga. Davi respondeu. Não é a mesma coisa. Eu ia te falar. Então, lembrando que a gente tende a gente fala luta ou fuga para ficar mais didático, para ficar mais fácil. Mas existem várias situações do dia a dia que ativam o sistema nervoso simpático e não necessariamente a gente está em luta ou fuga. É o que o nosso corpo entende como um perigo. O que o nosso corpo entende que a gente precisa de energia. Então, por exemplo, um estado de jejum prolongado, o nosso corpo entende como um perigo. Se eu estou com fome, o meu corpo entende como perigo, entende que eu preciso de energia. E não necessariamente eu estou lutando nem fugindo, eu só estou com fome. Então, são situações que geram um estresse metabólico para o meu corpo, estimulam a liberação tanto de cortisol quanto das catecolaminas. Eles sempre atuam juntos. Porque se o cortisol é o hormônio do estresse e na luta ou fuga a gente está em estresse, quando a gente está em situação de perigo, o nosso corpo está em um estado de estresse. Então, tudo que gera ali um estresse para o nosso corpo estimula isso, tá? Então, até o fato de a gente acordar e abrir o olho, isso mexe com o nosso ciclo circadiano e faz aumentar o cortisol do nosso corpo, tá? Então, só o fato de a gente ver uma luz forte, nosso corpo já entende que é para ficar acordado. E isso faz com que o nosso corpo entre num estado de alerta entre aspas, porque na verdade o corpo só quer ficar acordado. Então, assim que você abre o olho, assim que você acorda, o seu sistema nervoso simpático está ativado. Por isso que, teoricamente, na prática a gente sabe que não é assim, mas teoricamente, assim que você acorda, você deveria ter um pico de energia. Então, por exemplo, eu tenho mais energia assim que eu acordo, eu tenho um pico de energia, porque tem uma alta liberação de cortisol assim que você acorda. Mas eu entendo que tem gente que fica mais preguiçoso, tal, assim, de manhã, mas isso tem influência também, porque assim que você acorda, quem não tem muito saco para ninguém, é porque está com muita liberação de cortisol, então o hormônio do estresse, aí a pessoa não aguenta amigos. Aquela pessoa que assim que acorda é uma pessoa de poucos amigos, também, por conta da liberação de cortisol. Então, lembrem que são situações de luta ou fuga, situações de perigo, mas não só lutando e fugindo, tá? Eu acho que é basicamente isso que ele pode perguntar dessa peça, tá? Se ele perguntar isso, já é uma questão bem completa que vocês deveriam saber. Ele vai aprofundar muito isso na prova do módulo, tá? Mas para a LMF, eu acho que isso daqui é o suficiente. Em relação ao fígado, a gente tem essas peças, além daquela que eu já mostrei. Então, ele pode perguntar o nome dos lobos, aí é lobo direito, lobo esquerdo. Ele não vai perguntar sobre os segmentos, o nome de cada segmento, tá? Em relação a isso, fiquem tranquilos. Isso daqui, se ele perguntar o nome, todo mundo tem certeza que acerta, vesícula biliar. Ele pode perguntar o nome dos ligamentos também, tá? Então, aqui é o ligamento redondo, tudo isso de branquinho são os ligamentos nessa peça, tá? Ligamento falciforme, e aí ele termina aqui no ligamento redondo. Esse ligamento aqui de cima é o ligamento coronário, que prende o fígado ao diafragma. Esse lobo aqui de trás, eu tô na dúvida se é o caudado ou o quadrado, que eu sempre confundo. Quem sabe dizer? Esse aqui, o 16, é o quadrado ou o caudado? Eu acho que é o caudado. Eu acho que é o quadrado, porque tá perto da veia cava. Deixa eu ver. Vou colar. É o caudado porque tá perto da veia cava. E o quadrado é perto da vesícula. Ah, então ótimo. Eu ia colar aqui. Mas eu nem botei a imagem do fígado de costas nessa revisão. Tem na aula mesmo. Então tá. Então esse é o caudado, né? Então lembrem que essa peça aqui, ó, que é uma das poucas que tem de fígado, se cobrar aqui, vocês já lembrem que é o caudado porque tá próximo da
veia cava. E se for próximo da vesícula, é o quadrado, né? Excelente, essa associação eu nunca tinha feito. Essa peça, ela é bem pequenininha, eu acho difícil ele botar ela na prova, mas ela também é boa, porque dá para perguntar várias coisas. Aqui dá para perguntar sobre a tríade portal, artéria hepática, veia porta e ducto biliar. Isso daqui é o estômago, tá? Um corte aqui coronal do estômago. Esse fígado também, fígado não, tudo aqui, né? O fígado, o estômago, o pâncreas e a vesícula estão num corte coronal. Isso aqui é o baço, que não tem muito para perguntar, nada que eu já não tenha falado. Aqui sobre a tireoide. Isso daqui, gente, é a peça que eu tirei foto ano passado. Eu tirei as fotos um dia antes da prova de Lucas. Era a prova desse módulo de vocês. E já estava com um adesivo colado. Já estava com esse adesivo e esse aqui colado. Então, eu acho que foram coisas que ele perguntou na prova dele. Se não foi, é uma forma, é bom para vocês verem como geralmente é cobrado. Então, lembrando que aqui eu estou vendo a visão posterior e levemente lateral. Então, eu chamo de anterolateral, essa visão assim, meio de frente, meio de lado. Se eu estou vendo aqui a parte da frente da tireoide, significa que esse é o lobo direito e esse é o lobo esquerdo, porque é sempre invertido quando eu estou vendo de frente, né? Então, esse aqui é o lobo esquerdo, se ele botasse aqui o istmo da tireoide. Aqui, a traqueia, esses são os anéis traqueais, e aqui é a cartilagem que tem entre os anéis traqueais. Aqui na visão posterior, eu acho que ele não vai perguntar essas outras estruturas sem ser a tireoide. Eu perdi a aula dele, eu não fui na aula dele de tireoide, mas pelo menos na aula do semestre passado ele não falou detalhadamente o nome de cada uma dessas estruturas, tá? Mas basicamente isso daqui é a epiglote, que é o que abre e fecha para a passagem ali do alimento ou do ar. Aí aqui passa o ar, mas quando é para passar a comida aqui nessa parte de trás aqui, né? Tipo, sem ser aqui dentro da traqueia, na parte de trás, para passar para o esôfago, ela abre ou fecha para permitir ou não a entrada de alimento, a entrada de ar, aliás, para permitir a entrada de alimento no esôfago e entrada de ar na traqueia. Enfim, aqui na visão anterior, de novo, essa é outra peça. Então, aqui é a visão anterior, essa é a visão posterior. Então, aqui, mais uma vez, a epiglote. E aqui é a parte de trás da traqueia. Observem que os anéis traqueais, eles não fecham, não circundam a traqueia inteira. Ele faz uma meia-lua. Então, na parte de trás, não tem os anéis traqueais, tá? Só na parte da frente. Esse número 27 aqui seria um anel traqueal. O número 28 da peça seria o lobo direito da tireoide. Esse aqui, o número 1, seria o osso ióide. O número 2, cartilagem ióidea. Isso daqui, cartilagem tireoidea. E esse número 6 é a... Esqueci o nome. Mas enfim, ele não vai perguntar isso aqui, não. Garanto. O 3 é qual mesmo? O 3, cartilagem ióidea. Gente, tem muitos anos que eu vi isso. Se eu errar, vocês falam, tá? Deixa eu até conferir aqui. Ah, não botei. É isso mesmo. Tá, se eu errar, vocês avisam. E aqui, a glândulas paratireoides. Então, esse númerozinho 29 aqui, ó, seria a glândula paratireoide direita superior, tá? Então, o 28 é o lobo direito do tireoide e o 29 a glândula paratireoide. Aqui sobre a histologia. Então, em relação às peças, gente, que eu tinha achado foto, era só isso, tá? Até tinha outras fotos, deixa eu mostrar para vocês. Tem aqui no meu iPad outras fotos, mas que eu não botei porque é muita repetição. Basicamente a mesma coisa. Isso aqui são todas as peças que tem. Ô, Valesca, deixa eu te perguntar. Tu acha mesmo que ele vai cobrar só o nome da estrutura ou ele vai
Tipo, criar uma historinha lá na questão e perguntar o que está associado. Eu não acho que ele vai cobrar só o nome, mas eu também não acho que ele vai botar a historinha. Ele vai botar o nome e uma função principal, o que produz. Vai fazer tá, beleza. historinha para Só no módulo, né? ver mesmo, vai ser na prova do módulo. Tá, beleza. Então, ó, essas que eu selecionei são todas as peças que tem do laboratório e as únicas imagens que tá faltando são essas daqui, essas peças que eu não botei ali no slide de revisão, mas é basicamente a tireoide também, que é essa peça aqui, ó. Ela vista de costas, ela mostra a tireoide de costas e de frente. Aqui do lado esquerdo dá para ver as glândulas paratireoides e do lado direito dá para ver tumores, tá? Não são glândulas paratireoides, grandão. Eu acho que é tumor da tireoide, porque as glândulas paratireoides não são gigantonas assim e também não estão na visão anterior, estão na visão de trás. Essa imagem dá até para ver isso. Oh, meu Deus. Oxi, não tô conseguindo dar zoom. Aqui. Deixa eu riscar para vocês. Aqui, ó. Aqui seria a glândula paratireoide e aqui, ó, seria provavelmente um tumor da tireoide, tá? Pronto. Então, de LMF, de Lucas, só tem essas peças mesmo. Agora, em relação a Juliano, ele me falou que vai cobrar, vai botar a ligamento cricotireoide, patologia. Como assim patologia? Ligamento cricotireoide era esse aqui? Aquele que eu tava na dúvida se eu falei certo? Era esse aqui? Foi o que falou que esqueceu. Ah, tá. Para não passar a informação errada, deixa eu pesquisar lá. Aí, ó. É cartilagem cricotireoide, a que está embaixo do ocioide e acima da cartilagem tireoide. Eu tava falando para vocês cartilagem ióidea, é cartilagem tireoide, que é o pomo de Adão, tá? Eu falei errado. O pomo de Adão, o grandão, a proeminência que a gente tem aqui, que os homens têm maior, é cartilagem tireoide, não é cartilagem ióidea, como eu tinha falado, não. E a de baixo, que é a cricóidea. Então, deixa eu mostrar aqui na peça de novo. Essa peça tá ruim de ver, mas enfim. Então, ó, corrigindo o que eu tinha falado. Isso daqui é cartilagem tireoide e aqui é a cartilagem cricóidea. Tá ok? O resto tá certo. Tá, voltando para LMF. Ele falou que vai botar a lâmina e só vai perguntar o tipo de tecido. Então, isso daqui, qual é o tecido dessa imagem? Hepático. Como que eu sei que é hepático? Porque a gente está vendo aqui bem os hexágonos, tá? Aí, observem, isso aqui só para... Porque vai que Lucas pergunta com imagem. Apesar de que ele falou que não cobra a histologia, né? Mas, enfim. Vai que Juliana pergunta o que compõe a tríade portal. Isso aqui é uma tríade portal, ó. Aqui é a veia centrolobular. Aqui são os cordões de hepatócitos e aqui é o tecido conjuntivo interlóbulos. E aí as respostas estão aqui. E esse tecido aqui também é o tecido hepático, você percebe pelos filamentos aqui, ó, de hepatócitos organizados em fileira e sempre vindo na direção do centro, na direção da veia centrolobular. Aqui é outro exemplo, também é um tecido hepático, e eu sei porque, ó, como que tá bonitinha a formação aqui, ó, de um lóbulo. O tecido hepático, ele é muito organizadinho, então ele é bem fácil de identificar. Então, aqui no centro do lóbulo é sempre a veia centrolobular, e nas extremidades é sempre a tríade portal, que não tá dando para visualizar bem, talvez por um zoom aqui a gente consiga ver melhor. Aqui é outro exemplo de tecido hepático, só que esse pode ser que dificulte um pouquinho vocês de identificarem, porque a gente não está vendo o hexágono assim bonitinho. A gente está vendo aqui
a extremidade do hexágono, na tríade portal. Então, a gente está vendo o zoom disso daqui, ó. É isso aqui. Mas dá para ver que sempre tem os hepatócitos fazendo essa direção aqui, né? Que, na verdade, é a direção das extremidades, sempre formando esses cordões de hepatócitos, tá? Esses filamentos aqui, ó, de hepatócitos. E esse daqui, quem sabe? Sem olhar no que você já tem acesso. Pâncreas. Isso. Sem olhar para o que eu já mandei para vocês. Então, aqui no pâncreas, a gente está conseguindo ver bem os ácinos pancreáticos. Ó, aqui no número 1 seria uma glândula acinosa. A glândula acinosa, e cada célulazinha dessa é um ácino. Eles estão produzindo ali as enzimas pancreáticas e jogando para dentro dos túbulos. Já aqui, quando a gente vê um aglomerado de várias células sem uma organização específica, a gente está falando das ilhotas pancreáticas, as ilhotas de Langerhans, né? E aí aqui dentro está misturado, mas tem células alfa, beta, delta, gama. Então, o que você precisa é basicamente só dizer que é o pâncreas, tá? É o tecido pancreático. Mas sempre prestem atenção na pergunta. Pode ser que lá na pergunta tenha a pergunta de Juliana, né? Coloque o nome do tecido, mas pode pedir também uma função. Aqui é um outro exemplo de tecido pancreático também. Juliana falou que só vai colocar a lâmina lá e a gente vai ter que identificar qual é o órgão. Ah, perfeito. Moleza, moleza. Então, aqui também é um pancreático. E aí, mais uma vez, a gente consegue ver, ó, bonitinho aqui, ó, uma glândula acinosa. E aí, dentro dela, por onde caem as enzimas pancreáticas. E aqui, as ilhotas de Langerhans. Mas vocês só precisam saber identificar mesmo. Aqui é um corte histológico de um tecido adiposo. Esse daqui é do tecido adiposo multilocular e esse daqui unilocular, tá? Como que eu sei que é multi ou unilocular? Observem como que esse daqui tá mais coloridinho, ele pega mais ali a coloração, o corante, né? Além disso, ele tem mais vasos e são múltiplas células. E observem como que dentro de uma célula a gente tem várias gotículas lipídicas. Ó, deixa eu desenhar para vocês uma célula aqui. Aqui tem uma, aqui tem outra. E olha como que tem várias gotículas lipídicas dentro. Então, aqui é um tecido multilocular. E aqui, uni. Por que uni? Observem como que dentro da célula, ó, aqui é uma célula, só tem uma gotícula lipídica. Aqui seria outra célula. Cada estrutura dessa é uma célula. E no tecido adiposo unilocular, a gotícula lipídica é tão grande que ela empurra todas as estruturas para as extremidades. Por isso que aqui está o núcleo só na periferia. Então, o desenho de uma célula unilocular é esse aqui, ó. Tem uma gotícula lipídica, a gente vai se alimentando, vai comendo, essa gotícula vai crescendo, vai entrando ácidos graxos e gliceróis aqui dentro, vai crescendo, juntos eles se unem dentro da célula, né, e formam o triglicerídeo, que é como os lipídios estão armazenados no tecido adiposo, e aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e empurra Ai, gente, não tá dando pra fazer, mas enfim.
e aí empurra o núcleo e as mitocôndrias para a extremidade. Então, não tem muito espaço para ter mitocôndria nessa célula unilocular, tá? Por isso que a unilocular produz menos ATP, faz menos termogênese, é mais comum em adultos. Além disso, ela tem uma coloração branca, é chamado de tecido adiposo branco ou amarelo. Por quê? Tem pouca vascularização, poucas mitocôndrias. Toda estrutura que é muito rica em mitocôndrias, ela é sempre mais escura, mais vermelhinha, porque ela recebe mais vascularização para maior produção de ATP e também porque dentro das mitocôndrias tem lá o citocromo que é pigmentado, tá? Então, esse tecido multilocular também é chamado de tecido adiposo marrom, porque ele tem mais mitocôndrias. Ele produz mais ATP. Gente, ATP não. Mais ATP, mais comum em recém-nascidos, porque ele é um organismo ele é um tecido de proteção térmica para o recém-nascido, térmica e de energética também, né? Porque o recém-nascido acabou de nascer, ele precisa de muita energia, por isso que o tecido adiposo dele é mais rico em mitocôndrias também. E aí, conforme a gente vai crescendo, vai entrando na introdução alimentar, a gente vai começando a consumir lipídios da dieta, esses lipídios que eram vários, essa aqui é a célula multilocular, né? Vários lipídios, vai entrando mais triglicerídeos dentro da molécula, então essas gotículas de lipídio vão se juntando, vai juntando uma sobre a outra, vai crescendo, e aí o tecido multilocular vira único. Então vira uma gotícula só. Todas as gotículas se unem e viram uma só. E esse aqui também é um exemplo de tecido adiposo, e aí nesse caso é um tecido adiposo unilocular. Essa célula aqui, ó, esse adipócito aqui, tá bonitinho. Dá pra ver bonitinho o núcleo. O núcleo não, isso aqui é uma mitocôndria. Olha como que dá pra ver bonitinho a mitocôndria. Então, ó, aqui dentro é uma gotícula de lipídica, né? E essa gotícula lipídica tá guardando energia em forma de triglicerídeos, porque a principal função do tecido adiposo é armazenamento de energia. É a principal fonte de energia do nosso corpo inteiro, é o tecido adiposo. Olha como que aqui tem outra mitocôndria, mas é basicamente, vocês podem reparar que ó, é meio que uma mitocôndria por adipócito. Justamente porque a gotícula lipídica está tão grande que não tem espaço para ter mitocôndria, não tem espaço para ter nada. E esse daqui é um tecido adiposo o quê, gente? É de que tecido? Da tireoide, muito bem, Gabi. Então, aqui é o coloide. Aqui, ó, são as células foliculares. Não confundam, foliculares é diferente de folículo, tá? Aqui são células foliculares. Isso tudo aqui é um folículo. E aí dentro do folículo tem o coloide. E várias células foliculares formam a parede do folículo. O folículo é uma bola, e aí dentro dessa bola tem uma geleinha, que é o coloide. E é dentro do coloide que ocorre ali a união das moléculas para a formação de T3 e T4. Então, dentro do coloide está armazenado T3 e T4. Essa célula aqui, que célula é essa? Célula C, ou parafoliculares. Muito bem. E é isso daqui, são vasos ao redor, ali no parênquima da tireoide mesmo, né? São esses vasos que
que vão fornecer. É a partir desses vasos que vai chegar o TSH para se ligar aqui aqui não, na verdade, aqui, né? Aqui tem uma célula folicular, aqui tem outra, aqui tem outra. Aqui é o vaso. Aqui é o colóide. Então, o TSH vai se ligar aqui a uma proteína de membrana da célula folicular e vai estimular ali vai permitir a entrada de iodo através da bomba ali de sódio e iodo. Então, vai vir iodo mais sódio. Por isso que o sal que a gente consome é iodado, para prevenir doenças tireoidianas, né, de deficiência de iodo. No Brasil, tem uma legislação que é obrigatório a suplementação de iodo no sal de cozinha. E aí, por isso, no Brasil, a principal causa de hipotireoidismo não é por deficiência de iodo. Já em outros lugares do mundo, é. A principal causa de hipotireoidismo é deficiência de iodo, que é o bócio endêmico, em todos os lugares do mundo, menos no Brasil, porque no Brasil a gente tem essa lei que obriga a suplementação de iodo no sal. E aí, enfim, por que eu estou falando isso? Para vocês lembrarem que o iodo sempre entra ali com o sódio. Sal é sódio, né? Então, o iodo faz a troca ali com o sódio nas bombas iônicas que tem ali, também aqui, ó, na membrana dos folículos. E aí entra iodo, faz aquela série ali de coisinhas, tem aquela série de etapas dentro do folículo, que eu já expliquei na aula de tireoide, e aí joga aqui para dentro do colóide a tireoglobulina, e a tireoglobulina se liga com os iodos. E aí une os dois, tireoglobulina e iodo, e forma triiodotironina e T4, que é o tetraiodotironina. E aí, depois que eles foram formados, eles estão armazenados no colóide, né? Depois eles voltam também. Então, eles fazem aqui os mecanismos de transporte para serem transportados, aí cai aqui no vaso, na corrente sanguínea, para mandar para os tecidos. Lembrando que a tireoide produz principalmente T4, né? E para ser transportada, ela precisa estar ligada a proteínas. E ela está ligada principalmente ali à tireoglobulina, mas também pode se ligar a outras proteínas como plasmáticas, né, como a albumina. E aí, para esse T4 cumprir as funções dele nos tecidos, ele precisa ser convertido em T3. Quem faz essa conversão são as desiodases. Existem 3 tipos de desiodase tipo 1, tipo 2, tipo 3, mas vocês não precisam saber esses tipos agora não, vocês vão saber lá na frente. Então, lembrando que o Lucas pode perguntar alguma coisa disso que eu falei, tá? Um exemplo, ele pode botar ali e perguntar quais hormônios a tireoide produz. E aí você bota T3, T4. Qual hormônio a tireoide produz mais? Dentre os hormônios tireoidianos, qual a tireoide produz mais? Aí você bota que é o T4. Dentre os hormônios tireoidianos, qual tem a sua forma ativa? Aí você bota o T3. Quem é responsável por fazer a conversão dos hormônios tireoidianos periféricos? Aí você fala as desiodases. Então, ele pode fazer essas perguntinhas assim, básicas, tá? Que ele não vai botar historinha para responder junto com a pergunta, mas é uma pergunta objetiva que só tem uma possibilidade de resposta. Aqui é outro exemplo, também fácil de identificar, que é a tireoide, porque a gente sempre vai ver aqui o colóide dentro, né? E várias célulazinhas ao redor do colóide, que são as células foliculares, formando um folículo. Aqui, revisando questões, isso daqui vai ser para nossa revisão da prova do módulo. Vocês querem já aproveitar para revisar agora? Ou vocês preferem esperar mais perto da prova? Esperar, né? Imaginei. Para não confundir a cabeça de vocês. Ah, calma aí, que não terminou não. Peraí. Depois dessas questões,
eu botei perguntas mais objetivas, que são as perguntas, o formato de perguntas ali, como ele pode cobrar na prova de LMF. Então, ó, a partir do slide 75, são perguntas mais ou menos como podem ser cobradas na prova de LMF, perguntas objetivas. Você vai botar ali a peça, e aí você responde, por exemplo, o nome da estrutura e uma dessas perguntas, entendeu? Então, não, essas daqui, eu acho que ele pergunta na prova do módulo, então desculpa. É a partir do slide 70, não, também não, peraí. Eu achei que já tinha chegado, chegou não. A partir do slide 78, ó, que são perguntas mais de LMF, tá? Quando eu começo a botar o título aqui no slide, pâncreas, adrenais, são as perguntas objetivas que podem ser feitas baseadas desse tipo de órgão. Então, a partir da página 78, anotem aí, são as perguntas que ele pode botar ali em LMF. Então, qual a localização anatômica do pâncreas? Eu colocaria que é uma localização retroperitoneal. Então, ele está atrás do peritônio. E você pode colocar ainda que ele está ali na região do epigástrio, ou você pode botar na região do epigástrio mesmo, porque ele está atrás do estômago, né? Entre baço e duodeno seria uma pergunta mais qual a relação anatômica do pâncreas. Toda vez que eu falo de localização anatômica, eu estou falando da localização anatômica mesmo, tipo, como que eu chamo anatomicamente. Quer ver? Ó? Peraí. Deixa eu achar uma definição boa. É a descrição da posição de uma estrutura do corpo humano em relação à posição padrão. Essa posição padrão é chamada de posição anatômica de referência. Então, por exemplo, eu aqui na posição anatômica, se eu estiver em pé, eu estou em ortostase. Se eu estiver deitada, eu estou em decúbito dorsal, deitada de costas, né? Agora, se eu perguntar numa prova, um exemplo, qual a posição anatômica que eu estou, se eu estiver em pé, em vez de colocar, você tá com os pés, sei lá, não sei como explicar, você tá com as pernas juntas, não sei o quê. Não, você pode botar só que você tá em ortostase. E aí o termo técnico para falar de localização anatômica é retroperitoneal, intraperitoneal e, se é no caso de órgãos abdominais, né? E as divisões ali em quadrantes ou regiões. No caso do pâncreas, se eu for falar a localização anatômica das divisões do abdômen, eu falo que ele está ali no epigástrio, porque ele está bem atrás do estômago, então ele está na mesma posição do estômago. Então eu diria a localização anatômica do pâncreas, eu botaria retroperitoneal e epigástrio, região epigástrica. Agora, divisão anatômica, cabeça, corpo e cauda. Qual a importância clínica da incisura pancreática? Essa pergunta eu até botei no Kahoot. Então, a importância clínica seria, por exemplo, um câncer de cabeça de pâncreas, ele iria comprimir a incisura pancreática, é por onde passam importantes vasos, como, por exemplo, a artéria e veia mesentérica, e em uma situação de câncer de cabeça de pâncreas, esses importantes vasos são comprimidos, podendo ali impedir causando a passagem do fluxo sanguíneo, causando uma isquemia, por exemplo. Então, a importância da incisura pancreática, eu colocaria, ela abraça órgãos importantes como artéria e veia mesentérica superior. Quais são as células responsáveis pela função endócrina do pâncreas? As células da ilhota de Langerhans, como alfa, beta, delta e gama. Cite o que cada uma produz. Então, célula alfa produz glucagon, célula beta produz insulina. Esses dois são os principais que você precisa saber. Os outros, eu acho que ele não vai cobrar. Mas tem as respostas sempre lá nos meus slides, tá? Quais são as células responsáveis pela função exócrina do pâncreas? Cite o que é produzido. Pela função exócrina são os ácidos pancreáticos e eles produzem o suco pancreático. O suco pancreático contém as enzimas digestivas pancreáticas que digerem
lipídios, carboidratos, proteínas e até ácidos nucleicos. E o que é produzido, né, é isso, basicamente. Como o pâncreas endócrino atua no metabolismo da glicose, então o pâncreas produz insulina e glucagon, e os dois atuam no metabolismo da glicose. A insulina promove a estimula, né, a entrada de glicose nas células, então ele estimula a glicogênese, que é o armazenamento de glicose em forma de glicogênio hepático. E hepático, tá, só hepático. E o glucagon é produzido pelas células alfa-pancreáticas, estimula o aumento da glicemia, porque estimula a quebra dos glicogênios armazenados. Então, estimula a glicogenólise e a gliconeogênese. Não, desculpa, a gliconeogênese seria insulina, mas é porque não tem a ver com o metabolismo da glicose. Como o pâncreas exócrino atua no metabolismo dos macronutrientes, explique detalhando a composição do suco pancreático. Então aqui ele quer que você explique, que eu não sei de qual, mas explique a função de cada um das enzimas pancreáticas, tá? Então, são os ácidos pancreáticos e as glândulas acinosas, que compõem os ácidos, né, que produzem as enzimas digestivas pancreáticas, e aí aqui ele quer que você fale o nome de cada enzima. E aí agora eu não lembro de qual o nome de cada enzima, mas vocês têm que saber. E aí a enzima que degrada os lipídios, a que degrada os carboidratos, e a que degrada os lipídios, carboidratos e as proteínas. E aí, basicamente, essa pergunta quer que explique isso. Quais hormônios estimulam a secreção do suco pancreático? Muito fácil, tem o nome do hormônio, é secretina. Ele estimula a liberação, mas tem também a colecistoquinina. A colecistoquinina vai estimular a contração da vesícula biliar para a liberação da bile, mas estimula também a abertura do esfíncter de Oddi, possibilitando a saída do suco pancreático. E a somatostatina faz o inverso, né? Ela inibe esses processos. A somatostatina inibe a secreção pancreática. Cite pelo menos 3 diferenças da diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. A tipo 1, ela é autoimune, e é causada por destruição autoimune das células beta pancreáticas, e ela tem como tratamento a injeção de insulina, por isso que o paciente é insulino dependente. Já na tipo 2, é uma diabetes multifatorial, então ela tem causas, pode ser também genética, mas principalmente causas ambientais relacionadas aos hábitos de vida do paciente. Ela é caracterizada por uma resistência insulínica, e o tratamento se dá por fármacos antidiabéticos, fármacos que inibem a absorção de glicose ou que aumentam a resistência insulínica das células, ou que fazem as duas coisas. E caso os fármacos não sejam suficientes, o paciente pode se tornar insulino dependente também. Pode necessitar o uso de insulina. E aí existem 2 tipos de insulina, a insulina NPH e a regular, mas isso vocês não precisam saber agora, lá na frente vocês vão saber. O que é a glicólise? É a quebra do glicogênio. Onde ocorre a glicólise? Ela ocorre lá no fígado. Que hormônio ou mecanismo estimula esse fenômeno? Hormônio que estimula a glicólise, o glucagon. Outros que também estimulam incluem o cortisol, porque ele age em sinergismo com o glucagon, e as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, porque também estimulam, são hormônios catabólicos que também estimulam catabolismo, ou seja, lises. Mecanismo que estimula esse fenômeno seria um estado de jejum prolongado. Eu estou precisando de energia. Então, uma necessidade energética estimularia esses fenômenos. Ou
para eu resumir em uma palavra, um mecanismo que estimula esse fenômeno, eu posso chamar de hipoglicemia. Eu acho que essa resposta ficaria melhor. O mecanismo que estimula esse fenômeno, bota hipoglicemia, tá ótimo. O que é a gliconeogênese? Ou seja, é a formação de glicose a partir de fontes não carboidratas. Ou seja, a partir de proteínas ou triglicerídeos. Os triglicerídeos são quebrados em ácidos graxos gliceróis e o glicerol é usado para a produção de glicose. E aí a glicose é usada para fornecimento de ATP. Onde ocorre a gliconeogênese? Ela pode ocorrer tanto no tecido adiposo quanto no fígado. Então, mas principalmente no tecido adiposo. Então, onde tem ali armazenamento de adipócitos, que também tem no fígado, como por exemplo a esteatose hepática, pode ocorrer essa degradação do lipídio para a produção de glicose. Que hormônio ou mecanismo estimula esse fenômeno? Então, a gliconeogênese é estimulada pelo... Estou na dúvida se é o glucagon ou a insulina, porque apesar de ser a formação de glicose... A glucagon é cortisol? Se glucagon e cortisol, então eu estou nessa dúvida. Porque apesar de ser uma gênese, apesar de ser a formação, ela ocorre através de uma quebra. Então, é através de uma lise. Então, eu imagino que seja o que a Gabi respondeu mesmo. Quem estimula é o glucagon, a gliconeogênese, tá? E qual mecanismo estimula esse fenômeno? Basicamente os mesmos da glicólise, tá? São os mesmos mecanismos e os mesmos hormônios. O que é a glicogenólise? É a quebra do glicogênio hepático, tá? Então, a mesma coisa ali da glicose. Ocorre também no fígado. Quem estimula é glucagon. E o mecanismo que estimula esse fenômeno é a hipoglicemia. Aqui no caso da glicólise, é a quebra do carboidrato, tá? Não é a quebra do glicogênio, não. É a quebra do carboidrato. Glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. Sobre as adrenais, qual a localização anatômica das adrenais? Elas são retroperitoneais. Lembra que elas estão lá atrás do fígado, tanto que na parte posterior do fígado tem até uma impressão anatômica. O fígado encosta ali nas adrenais, na parte de trás e nos rins. Então, as adrenais são retroperitoneais, estão atrás. E o fígado é intraperitoneal. Localização anatômica e nos quadrantes superiores direito. Quadrante superior direito e esquerdo. Como se dá a divisão anatômica das adrenais? Córtex e medula. Qual hormônio zona glomerular produz? Aldosterona, função aumento da PA. Zona fasciculada produz cortisol, hormônio do estresse, e a reticulada produz andrógenos, que é o hormônio do responsável pelos caracteres sexuais secundários. Quais hormônios a medula das adrenais produz? As catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. Uma função, resposta ao estresse, resposta ao perigo, resposta à luta ou fuga. O que vocês quiserem responder em relação a isso, tá certo. Como as adrenais atuam na regulação da pressão arterial? Isso aqui é questão de prova, isso aqui com certeza ele cobra. Isso aqui ele pode perguntar na GLMF, tá? Então, como atua na regulação da pressão arterial? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aí aqui já está pedindo para responder isso, né? É para responder de acordo com o nome do sistema. Então, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Descreva o mecanismo de ação de um fármaco antihipertensivo que atue inibindo esse sistema. Existem 3 classes de fármacos antihipertensivos que atuam inibindo esse sistema. Isso Lucas vai cobrar na prova do módulo, tá? Existem 3 fármacos que atuam inibindo esse sistema. Os BRAS,
os IECAs e os diuréticos. O que eu mais vi ele focando na aula foi em relação aos diuréticos, mas ele também falou dos BRAs e dos IECAs. Então, o BRA é muito fácil, tipo, pela sigla vocês conseguem saber o mecanismo de ação, vocês conseguem já responder o mecanismo de ação. Então, o mecanismo de ação do fármaco é como esse fármaco atua, como que o fármaco cumpre a função dele. O mecanismo de ação é isso. Então, qual o mecanismo de ação do BRA? Ele é um bloqueador da renina. Não, desculpa. Ele é um bloqueador do receptor da angiotensina 1. Então, esse é o mecanismo de ação. Ele bloqueia os receptores de angiotensina 1. E qual o mecanismo de ação dos IECAs? IECA é inibidor da enzima conversora de angiotensina. Então, qual é o mecanismo de ação? Inibe a secreção da enzima conversora de angiotensina, que é a ECA. E os diuréticos? Diuréticos, existem várias classes de fármacos antipertensivos diuréticos. Então, existem os diuréticos de alça, os diuréticos osmóticos, os diuréticos os diuréticos proximais e distais. Cada um vai atuar em uma parte específica do néfron. Vocês já estudaram o que é o néfron? Vocês já viram fisiologia renal? Já? Ai, ótimo. Perfeito. Então, ó, aqui é um néfron. Aqui é o glomérulo. Aqui é o túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e ducto coletor. Então, o trajeto da urina, aqui, ó, aqui é o sangue. Qual a função renal? A produção de urina é basicamente para excretar, jogar fora o que não é importante para o nosso corpo. Então, ele joga fora as excretas metabólicas, fazendo a filtragem do sangue. Então, ele é uma peneirinha que vai filtrar o sangue, tudo que é ruim ele joga fora, ele excreta pela urina, tudo que é bom ele reabsorve, ele joga para dentro do corpo. Especificamente o que o Lucas falou na aula, que é o que precisa saber para esse módulo, são os diuréticos de alça, os diuréticos que atuam aqui, ó, na alça de Henle, eles atuam bem aqui. O que eles fazem? Lembra no sistema renina-angiotensina-aldosterona? A aldosterona, ela vai lá no rim e estimula o rim a liberar a renina e vai lá nos néfrons e estimula a reabsorção de sódio, água e outros eletrólitos. Onde lá no rim? A aldosterona vai lá na alça de Henle, que é essa alça aí, e estimula a reabsorção desses eletrólitos. Ou seja, se eu reabsorvi, ele jogou de volta para a corrente sanguínea e não deixou ser excretado. Então, estimulou a reabsorção de sódio e água. Se eu tenho mais água dentro do meu corpo, se eu tenho mais sódio, o sódio, ele é altamente osmótico, ele é uma substância altamente osmolar. Então, tudo que tem sódio atrai água. Por isso que a gente, quando consome muito sal, fica retido, fica inchado, porque o sal, que é o sódio, retém água. Então, a aldosterona promove essa retenção de água. Se eu tenho mais água dentro dos meus vasos, eu tenho aumento da pressão arterial. Porque é como se fosse uma mangueira os nossos vasos, né? Então, vamos supor que eu boto muita água dentro dessa mangueira, vai aumentar essa pressão dentro da mangueira. Então, aumenta a pressão dentro dos vasos arteriais, e isso a gente chama de hipertensão arterial, que é a função da aldosterona. Então, o que os fármacos diuréticos de alça vão fazer? Eles vão vir aqui na alça de Henle e vão bloquear a reabsorção de sódio e água. Então, vai bloquear a reabsorção, então vai bloquear o aumento, a função da aldosterona de aumentar a pressão arterial. Por isso que os diuréticos, eles vão diminuir a PA, porque eles... Aí qual é o mecanismo de ação, né, que é a pergunta? Inibe
Reabsorção. Gente, não é querendo falar nada não, mas eu acho que isso vai ser uma questão de prova. Exatamente isso que eu perguntei aqui, tá? Exatamente essa questão 7. Saibam isso. Se não cair na prova de LMF, vai cair na prova do módulo. Dica da tia Valesca. Que é o mecanismo de ação de um fármaco antipertensivo que atua inibindo esse sistema. E aí vocês podem falar dos BRAS, dos IECAs e dos diuréticos, tá? Ele pode cobrar patologias das adrenais? Pode. Pode, tá? Ele pode cobrar tudo. Tudo que ele falou em aula. Tá. Outra coisa que eu esqueci de falar. Vai que na prova ele... Tipo assim, patologia das adrenais, só o que ele falou em aula, tá? Mais do que ele falou, ele não vai cobrar, não. Fiquem tranquilos. Tipo, ele só falou o que é, então ele pode cobrar. Só o que tá no slide dele. Mais do que isso, ele não vai cobrar. Em relação às patologias, tá? Então não preocupem, não parem para estudar isso, não. Olha só o que ele botou lá no slide dele de patologia, se é que ele botou, porque no semestre passado ele botou. Desse semestre eu não lembro. Então, se ele tiver botado doença de Cushing, essas coisas, ele pode cobrar. Mas ele pode cobrar, tipo assim, cite patologias das adrenais. Pronto. Ele não vai cobrar fisiopatologia. Ele colocou? Então pronto. Então ele pode pedir para citar doenças que acometem essa estrutura. Botar um alfinete lá na adrenal e doenças que acometem essa estrutura. Aí vocês colocam lá os exemplos que ele botou no slide dele. Outra pergunta. Como as adrenais atuam no sistema nervoso simpático? Cite 5 repercussões sistêmicas desses hormônios. Então, como atua no sistema nervoso simpático? A medula das adrenais produz as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, que são os hormônios e neurotransmissores que atuam do sistema nervoso simpático, né? 5 repercussões. Gente, muito fácil, tem várias repercussões sistêmicas. Então, tem o aumento da pressão arterial. É só pensar em tudo que você faz quando está em uma situação de luta ou fuga. Aumento da pressão arterial, glicólise, mas tem também contração pupilar. Contração não, dilatação pupilar, desculpa. Dilatação pupilar, nossa pupila dilata para poder enxergar melhor numa situação de perigo. Aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória. E esses termos aqui, termos médicos que a gente dá para isso é taquicardia, taquipneia, taquidispneia, hipertensão, que mais? Ai, gente, tanta coisa. Tô pensando. Relaxa os brônquios, isso aí. Relaxa os brônquios para captar mais oxigênio e captar mais, e consequentemente produzir mais energia. Que mais? Vai falando aí, gente, nos comentários. Relaxa os brônquios. Inibe a salivação, exatamente. Por isso que a gente tem isso de inibe a saliva, tem um nome para isso, xerosmia não. Xeroftalmia não. Anosmia, eu acho. Não, anosmia é não sentir cheiro. Esqueci o nome. Ausência de saliva. Xerostomia, era xerostomia mesmo. Então, também causa xerostomia. Por isso que fármacos que a gente toma que aumentam demais os nossos sistemas estimuladores causam boca seca, tem como efeito colateral isso. Por exemplo, Ritalina e Venvance. A pessoa fica com muita sede, fica com boca seca porque eles... Aê! Que susto! Porque eles estimulam o sistema nervoso simpático, tá? Diminui circulação periférica? Sim. Tem uma vasoconstrição periférica para tentar preservar a circulação central, né? Então, preserva a circulação dos órgãos vitais, dos órgãos-alvo. Tá. Como as adrenais influenciam no metabolismo da glicose? Através das catecolaminas e do glucagon, que atuam
como hormônios catabólicos, então influenciam na liberação ali de glucagon. O que as adrenais fazem durante a adolescência? Cite 5 ações. Então, as adrenais, durante a adolescência, o córtex das adrenais, especificamente a zona reticular, estimula, auxilia, né? Que ela não é ela sozinha que produz os hormônios andrógenos, ela auxilia a produção dos hormônios sexuais, influenciando no aparecimento dos caracteres sexuais secundários. Então, 5 caracteres sexuais secundários aqui pra gente. Hipertrofia das cordas vocais, principalmente nos homens, por isso que eles têm um engrossamento da voz. Hipertrofia testicular, desenvolvimento das mamas nas mulheres, desenvolvimento gonadal. O que são as gônadas? No homem é o testículo, na mulher são os ovários. Então, eles se desenvolvem durante a puberdade, durante a adolescência. Tem, junto com o GH, que é o hormônio do crescimento, eles causam o estirão de crescimento. Tem a deposição localizada de tecido adiposo, que nas mulheres é mais ali na região glútea, na região glútea e na região lateral das coxas. Já nos homens é principalmente ali na região do tórax e na barriga ali, depende, né? Mas enfim, essas são algumas funções. Eu falei até mais que 5. Agora sobre tecido adiposo. Qual a principal função do tecido adiposo? Ele é a principal fonte de armazenamento de energia do corpo. 2 tipos de tecido adiposo: tecido adiposo unilocular ou multilocular, que a gente também pode chamar de tecido adiposo branco ou marrom. Descreva pelo menos 5 diferenças entre os 2 tipos principais de tecido adiposo. Então, dentre essas diferenças, eu botei várias no meu slide, mas pelo menos 5 tem a vascularização, a termogênese, a quantidade de mitocôndrias, a coloração, a quantidade de gotículas lipídicas, a distribuição corporal, a faixa etária predominante. Então, tudo isso tem para vocês falarem. Explica o processo de formação do tecido adiposo. Isso daqui eu acho que é uma pergunta que ele faria na prova do módulo, tá? Não na prova de LMF. E aí vocês aqui explicariam como se dá toda a lipogênese, a deposição de gordura. Que é através, que eu já meio que expliquei um pouco hoje também, que a gente consome ali lipídio da dieta, aí as enzimas que fazem digestão lipídica fazem uma certa degradação junto com a bile, que faz a emulsificação dos lipídios e permitem a absorção entérica. Então, lá nos enterócitos, esses lipídios que estão ali em forma de ácidos graxos de gliceróis são absorvidos e a partir dessa absorção eles se ligam a lipoproteínas e aí formam o que vocês conhecem como colesterol, mas que na verdade não é colesterol, são lipoproteínas de transporte de lipídios, LDL, HDL, VHDL, VLDL, aliás, quilomicrons, e aí eles são formados e caem na corrente sanguínea e vão para o tecido adiposo para serem depositados. E aí chega no tecido adiposo, os ácidos graxos gliceróis se desprendem dessas lipoproteínas e entram dentro dos adipócitos. Quando entra dentro dos adipócitos, eles se unem formando triglicerídeos, que é a forma que os lipídios estão armazenados, em forma de triglicerídeos. Cite um hormônio produzido pelo tecido adiposo e sua função. Existem vários hormônios produzidos pelo tecido adiposo, mas os principais são as adipocinas e a leptina. A leptina tem a função de saciedade, é o hormônio da saciedade, e a adipocina, eles estimulam a inflamação, são hormônios inflamatórios, pró-inflamatórios.
Como ocorre o depósito de gordura a partir da alimentação, é o que eu já expliquei. Mecanismo de termogênese promovido pelo tecido adiposo. Então, basicamente, é a respiração celular, do tecido adiposo, elas vão lá na mitocôndrias, fazem a respiração celular, né, a glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. E aí, na hora de produzir ATP, em vez de liberar ATP, ele libera mais CO2, gás carbônico. CO2 é uma unidade, como a gente chamaria ali, é uma unidade de calor, porque isso aumenta a temperatura corporal, é gás carbônico. E aí, essa quantidade de gás carbônico liberado, a gente tem como unidade de medida calorias, calor, que é a quantidade de calor liberada, por isso que chama calorias. E aí, basicamente, os alimentos, eles têm calorias, a gente fala que um alimento é muito calórico, porque ele tem muita liberação de CO2, essa termogênese dele é aumentada. Em vez de liberar ATP, ele libera mais CO2. Não é basicamente isso, mas isso vocês não precisam saber isso que eu falei de caloria não, tá? É só uma curiosidade. Então, basicamente, a termogênese do tecido adiposo é a liberação de CO2. Como ocorre a hidrólise da gordura, que é a lipólise? Como que a gordura é perdida, degradada? Basicamente, é o processo inverso do que eu já expliquei. O triglicerídeo é quebrado em ácido graxo glicerol. Quem estimula esse processo são os hormônios catabólicos como um todo. Então, o cortisol, adrenalina, noradrenalina e também o glucagon. E aí o glucagon estimula a partir do mecanismo chamado de glicogenólise ou pela gliconeogênese. Aliás, glicogenólise é só lá no fígado, né? No caso do tecido adiposo é só gliconeogênese mesmo. Explique como as adrenais podem estimular a hidrólise, já falei, a partir da produção de cortisol e das catecolaminas. Fígado, qual a localização anatômica do fígado? Intraperitoneal. Como é feita a divisão anatômica do fígado? Lobo direito e esquerdo. O lobo direito é subdividido em lobo caudado e quadrado. Desenhe a microarquitetura hepática nomeando suas estruturas. Isso daqui foi uma questão da minha prova, tá? Na época que eu estava no módulo de metabolismo. Meu professor não era Lucas, não. Então, a microestrutura hepática são os hepatócitos, são os lóbulos hepáticos, desculpa, e eles são organizados em hexágonos, né? E aí, dentro deles tem a veia centrolobular, aí tem os cordões de hepatócitos, que circundam a veia centrolobular, e na extremidade de cada lóbulo tem o espaço portal, que dentro do espaço portal tem a tríade portal, que é composta de artéria hepática, veia porta e ducto biliar. O que é o sistema porta-hepático? O que compõe a tríade portal? O sistema porta-hepático é um sistema de dupla irrigação hepática, porque ele recebe irrigação tanto das veias quanto das artérias, e que conecta, que cria uma porta entre os vasos ali do sistema porta, né, que são os vasos que, aliás, vou explicar melhor. É o sistema que drena os órgãos do sistema porta, como estômago, baço, pâncreas, intestinos, né? Eu acho que é só isso. E intestinos diretamente para o fígado, ao invés de ir primeiro para o fígado, para depois ir para o coração. Então, acho que essa seria uma boa explicação. O que compõe a tríade portal, já falei. Qual suco digestivo é produzido no fígado? Bile. Como o fígado participa da metabolização dos carboidratos? A partir da glicogenólise, glicogênese, glicólise. Explique a importância. Isso aqui aí vocês desenvolvem melhor depois. Isso aqui é fácil.
como o fígado participa da metabolização dos lipídios, ele produz a bile, né? Quer resposta melhor que essa? Além disso, ele também produz lipoproteínas de transporte dos lipídios. Como o fígado participa da metabolização das proteínas, então o fígado ele faz o ciclo da ureia para excretar a amônia, que é um metabólito ali da degradação das proteínas. O fígado também produz proteínas, né, várias. Ele produz albumina, que é uma proteína transportadora plasmática. Ele produz proteínas da coagulação. Ele produz proteínas de transporte, que são as lipoproteínas. E aí a importância tem várias, depende de qual proteína que você vai falar. Cite uma das várias substâncias armazenadas pelo fígado e qual a sua função. Então, ele armazena glicose em forma de glicogênio, ele armazena essas coisas que eu já falei também. O fígado possui a função de metabolizar e excretar várias substâncias, exemplifique uma. Um exemplo é o que eu já falei, ele excreta a amônia, mas você pode falar também da bilirrubina aqui, né? Ele metaboliza as bilirrubinas e excreta na bile. Me perdi, cadê? Qual componente hepático é responsável pela sua função de desintoxicação? O complexo enzimático P450. Qual célula hepática é responsável pela proteção imunológica do fígado? As células de Kupfer, que são os macrófagos hepáticos. Cite um hormônio produzido pelo fígado. Rapaz, hormônio, agora eu não estou lembrando. Alguém sabe aí um hormônio produzido pelo fígado? Eu não sei se é o nome certo, mas parece que é ATPI. Uma coisa assim, eu não tô me recordando bem. Vou pesquisar, porque eu não tô lembrando. Angiotensinogênio, eu não sabia que era hormônio, olha. Lembra do sistema renina-angiotensina-aldosterona? O angiotensinogênio é convertido pela renina em angiotensina 1. A epsidina também, trombopoietina, fatores de crescimento. Tem os fatores de crescimento semelhantes à insulina 1 e 2, que é esse HGF aqui. Então tem vários hormônios hepáticos, né? O que é dislipidemia? É um desequilíbrio dos níveis de LDL, HDL e triglicerídeos. Quais os fatores de risco para desenvolver dislipidemia? Vários. Obesidade, genético também, alimentação, tabagismo, etilismo. Tabagismo e etilismo é fator de risco para qualquer doença, gente, sempre. Quais as consequências e riscos? Então, basicamente, riscos cardiovasculares. Pode causar trombose venosa profunda, que é o que a gente chama de TVP, e a TVP pode desenvolver para um TEP, que é o tromboembolismo pulmonar. Pode causar um acidente vascular isquêmico, que é um AVI. Pode causar o do coração, esqueci o nome. Um infarto agudo do miocárdio, que é o que a gente chama de IAM. Porque o LDL é considerado um colesterol ruim e o HDL é considerado um colesterol bom. Bom, o que é LDL? Eu até falei isso na aula de tecido adiposo, que infelizmente ficou sem áudio. LDL significa, em inglês, Low Density Lipoprotein. E HDL significa a mesma coisa, só que em vez de low é high density lipoprotein. Então LDL,
Lipoproteína de baixa densidade, low significa baixa, e HDL, lipoproteína de alta densidade, high significa alta. Então, se vocês esquecerem, tenta lembrar do significado em inglês. E o que isso significa? Se eu tenho baixa densidade, aqui ó, eu vou desenhar. Aqui tem um vaso sanguíneo. Aliás, antes de desenhar o vaso sanguíneo, vou desenhar aqui melhor. A proteína é sempre mais densa e gordura, ou seja, lipídios, né? É menos denso. Como que eu sei disso? Um exemplo. Minha nutricionista gosta de usar essas peças aqui na consulta dela, por exemplo. É um exemplo de 1 quilo de gordura e 1 quilo de músculo. Olha como que o músculo, ele ocupa bem menos espaço, porque ele é mais denso. Então, 1 quilo de músculo seria isso daqui. 1 quilo de gordura, como o lipídio, ele tem baixíssima densidade, para atingir 1 quilo, ele precisa de muito volume. Então, um exemplo, uma pessoa que tem quilos e é gorda, ela ocupa mais volume do que uma pessoa que pesa 100 quilos, mas é fisiculturista, porque ela tem mais músculo. Isso, é a mesma analogia de 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo. O chumbo seria a proteína e o algodão seria o lipídio. Então, pensou nisso? Agora pensa isso nas lipoproteínas. Lipoproteínas de alta densidade, se é muito denso, significa que tem mais proteínas e ocupam maior volume. Então, aqui seria... Eu vou desenhar de amarelo a gordura. Então, aqui, ó, um HDL, ele tem maior volume, só que ele está mais ocupado por proteína. E ele tem poucos lipídios, ele carrega poucos lipídios. Por isso que ele é mais denso, ele é uma lipoproteína de alta densidade. Já o LDL, ele é menor, porque ele ocupa menos volume, né? Mas ele tem pouquíssima proteína e ele tem muita gordura. Ai, gente, ó como que hoje eu tô doida. Eu fiz o contrário. O HDL é menos volume, né? Porque ele é mais denso, viajei. Então, o LDL seria gigantão. O LDL, ó, tem pouquíssima proteína. E já que ele tem mais... já que ele é menos denso, ele ocupa um espaço maior, o LDL. E ele tem mais lipídios dentro dele. Então, isso aqui, ó, seria a ocupação de lipídios dentro do LDL. Agora, imagina essas lipoproteínas dentro da corrente sanguínea. Tá aqui, ó. Ô, Valesca. Oi. Com licença. É que eu vou ter que sair, que eu tenho uma missa agora às 7 horas, e eu tô gravando a aula. Aí eu não sei se tem mais alguém que está gravando no computador, eu posso explicar como é que faz rapidinho, só um minutinho aí a pessoa pode pegar esse finalzinho da aula e a gente junta. Ó, eu tô no último slide, você consegue esperar eu terminar pelo menos essa explicação do LDL? Sim, claro. Então eu espero, sem problemas. Perfeito, eu vou terminar isso então. Então, o LDL dentro dentro do vaso sanguíneo, ele tem muito mais predisposição a se acumular, porque ele é maior, então, e ele é rico em gordura. A gordura, ela é pegajosa, ela é grudenta, né? Quando você suja a mão de azeite, quando você suja a mão de gordura, ela não é mais difícil de tirar, porque ela é grudenta. Então, o LDL é mais rico em gordura, então ele se prende mais fácil nas
nos vasos sanguíneos. E por ele ser maior, ele tem mais densidade, ele ocupa um espaço maior, então ele oclui mais facilmente os vasos. Já o HDL, ele tem alta densidade, e por ele ter alta densidade, ele tem capacidade de se ligar. Ele tem capacidade de vir empurrando isso aqui, ó, e varrendo o LDL. Por quê? Ele tem muita proteína, e essas proteínas, elas têm atração pelos lipídios. Então, o HDL vai varrendo, vai carregando esses lipídios e levando embora para o fígado metabolizar e excretar. Então, por isso que o LDL é considerado colesterol ruim, porque ele tem maior risco de entupir os vasos, de gerar uma aterosclerose, que é a formação de uma placa de ateroma, que é uma placa de gordura dentro do vaso, e essa placa de ateroma pode se desestabilizar e formar um trombo e entupir algum vaso lá na frente. Então, o LDL tem maior predisposição a formar uma placa de ateroma, mais riscos cardiovasculares, enfim, maior chance de ocluir um vaso. Já o HDL, ele é considerado bom porque ele tem mais proteínas, e ele tem mais proteínas e ele consegue facilitar a excreção dos lipídios. Então, gente, é isso, eu vou terminar a aula aqui. E basicamente só falta a parte da tireoide, e isso daqui tudo já tem nas perguntas do Kahoot, mas eu vou terminar para quem quiser continuar. Vitor, muito obrigada por ter gravado a aula, e desculpa ter feito você esperar um pouquinho. Esqueci o nome de onde você vai, não quero estar ruim. Boa igreja para você. Agora, quem quiser continuar, eu vou só terminar aqui o que está faltando, só falta esse slide. O que é a estatina? É o remédio usado para diminuir a produção de colesterol. Qual é a sua utilidade? Ela é usada principalmente para o tratamento de dislipidemias, para não deixar produzir mais colesterol. Explique seu mecanismo de ação. Ela inibe a enzima HMG redutase. Isso aqui é questão de prova também, tá? Eu acho que isso daqui é mais provável que ele cobre na prova do módulo do que na prova de LMF. Mas pode ser que ele cobre na de LMF. Por que que eu acho que é mais provável na do módulo? Porque na prova do módulo, que tem questões mais relacionadas assim, à fisiologia e fisiopatologia. Na prova de LMF são mais questões relacionadas à anatomia em si, tá? Questões mais objetivas que você pode olhar a imagem e responder. Já isso de inibe a HMG-CoAs, não tem uma imagem para ele botar na prova e falar, você responder isso, relacionar com a imagem, sabe? Não tem tanto a ver. Então, por isso que eu acho que ele cobra na prova do módulo. Agora só falta tireoide. Qual a localização anatômica da tireoide? Ela está localizada na porção anterior da traqueia. Você pode falar a porção anterior da cervical. Cervical é pescoço. Como é feita a divisão anatômica da tireoide? Ela é dividida em lobo direito, esquerdo e istmo. Tem também aquele lobo piramidal, que é um lobo acessório. Então, seria tipo isso daqui, um desenho bem mal feito. Lobo direito, lobo esquerdo, lobo piramidal e aqui no centro o istmo. Como é feita a divisão histológica da tireoide? Lucas disse que não vai cobrar histologia, tá? Mas basicamente isso eu já falei para vocês também. A divisão histológica, ou seja, quais as células da tireoide? Tem as células foliculares e as parafoliculares, ou células C. Quais hormônios são produzidos pela tireoide? Os hormônios tireoidianos, T3 e T4, e a calcitonina. Os hormônios tireoidianos têm a função de regular e aumentar a taxa metabólica basal como um todo. E a calcitonina atua no metabolismo do cálcio, o metabolismo ósseo. E aí a calcitonina atua em antagonismo com o paratormônio, tá?
Então, as células parafoliculares produzem, ou célula C, produzem calcitonina, e as glândulas parafoliculares produzem paratireoides. A tireoide tem as células foliculares e as parafoliculares. As parafoliculares produzem calcitonina. As glândulas paratireoides, que são as que estão atrás, produzem o paratormônio. Paratormônio e calcitonina atuam de forma antagônica, de forma oposta, no metabolismo do osso, no índice de cálcio sanguíneo. Quais células produzem esses hormônios? Já respondi. Qual a sintomatologia de um paciente com hipotiroidismo? Tudo diminuído, o metabolismo inteiro está diminuído. Então, o paciente vai sentir sonolência, cansaço, fadiga. Ele pode ter uma dislipidemia como consequência. Ele pode ter um aumento de peso, mas é um aumento assim bem... não é um aumento como as pessoas acham que toda pessoa com hipotiroidismo vai ser obesa, não, tá? É um aumento discreto de 2 até 6 quilos no máximo. E a sintomatologia de um paciente com hipertiroidismo? Tudo o oposto, tá tudo aumentado, tá tudo exacerbado. Então, um sintoma clássico do paciente com hipertiroidismo é até a elisoftalmia da doença de Graves. O olho fica esbugalhado assim para fora, porque tá tudo muito acelerado. Até o olho parece que ela fica assim com o olhão esbugalhado. Enfim, então essa pessoa ela tem tremores finos, muita sudorese, taquicardia, taquidispneia, aumento da pressão arterial, insônia, ela tem dificuldade para dormir, muita agitação, ansiedade, e é isso. Tem vários sintomas, tá? São inúmeros, porque são sistêmicos, ambas as doenças são sistêmicas, vão atuar no metabolismo do corpo inteiro. É isso, gente, essa foi a revisãozinha. Para a semana a gente marca outra antes da prova do módulo. Deixa eu tirar uma foto com vocês, porque isso é importante, tá? Porque senão eu não recebo as horas extras de... Não lembro como é que fala. Deixa eu entrar aqui para pegar no celular para tirar uma foto. Hora extra de carga horária lá. Se é a minha forma de provar que eu dei essa aula. Olha, que eu estava tomando banho quando você estava falando comigo, já para agilizar, mas eu gravei a aula toda. Top. Então eu só vou para a igreja, depois quem precisar só me manda um oi que eu mando a aula e mando. Eu boto no... Não dá, muito grande. Mas quem precisar... Não dá, tenta botar no YouTube, será que você consegue? Eu nunca fiz, mas eu vou passar pelo Send Anywhere para você. Você conhece o Send Anywhere? É só entrar lá e eu vou te mandar um código, aí você consegue baixar a aula rapidinho. É bem facinho. Tá bom. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado mesmo pela aula, viu? Obrigada a você. Tchau, tchau. Deixa eu tirar uma foto aqui com vocês. Gente, liga a câmera aí. Se não for pedir muito. Todo mundo de pijama, até eu tô de pijama, gente. Fiquei com a câmera ligada a tarde toda. Vocês tendo que aguentar a minha cara. Deixa eu ver a de vocês também. Quando tá doente é impedimento de ligar a câmera? Não tenho câmera no computador, essa aí é velha, viu? Deus me livra. Então tá, vocês vão deixar eu aparecer o dia inteiro sozinha, né? Que assustar, tô assustando vocês aqui tem não sei quanto tempo. Toda descabelada, eu só prendi o cabelo pra disfarçar, mas... Enfim. Bora, gente! Bora, Pedro! Maria Eduarda, Gabi, Ricardo, Ana Luísa, Lana, Vitor... Saizensen. Esse é seu sobrenome? Ou é nome? Diferente. Sou eu, tenho outra conta. Tá bom, gente, vou tirar a foto.
tirar um print aqui também. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Qualquer dúvida pode mandar mensagem, tá? Beijo. Obrigada, Valesca. Tchau, Boa tchau. noite. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tô de mal de quem não ligou a câmera, viu?